comparativo aqui, ele é usado para comparar duas coisas. Então, nós temos dois elementos, ou dois conjuntos, né, e nós vamos comparar eles. Por exemplo, a Amanda é mais alta do que a Giovana. Então, eu estou comparando a Amanda com a Giovana. Então, no português, mais alta. Pães são mais calóricos do que bolos. Então, eu estou aqui, digamos, comparando dois conjuntos, né? Porque dentro de pães, nós temos vários tipos de pães. E dentro de bolos também. Então, nós estamos comparando dois grandes grupos. A estrutura aqui no inglês, então, nós temos a formação, né? Aqui, adjetivos de uma sílaba. É só adicionar o ER no final do adjetivo. Então, small fica smaller. Então, small, pequeno. Né? Smaller, menor. Tall, que é alto. Taller, vai ser, então, mais alto. E tall é para pessoas, né? Lembrando que tall é para pessoas. E se eu quiser falar que é mais alto no sentido de coisas? Por exemplo, este prédio é mais alto do que aquele. Como é que fala? Alguém se lembra? Ou alguém já estudou? É só abrir o microfone. Seria o more than? Como é que é? O more than, mais alto. Aí é algo para edifício. Então, high fica higher. Okay? Então, alto e mais alto. Então, isso acontece com os adjetivos de uma só sílaba. Teacher, mas small tem duas sílabas. Small. Não, em inglês não funciona assim. A separação silábica no inglês é diferente, tá? Ela é pelo som. Small é um som só. E não por sílaba em si. Ok, então só colocar R no final. No caso dos adjetivos terminados em E, só colocar o R. Então, nice, nicer. Ou seja, aqui, nice pode ser um monte de coisa, né? Legal, mais legal, nicer. Large, que é grande, né? Larger, maior. Então, só colocar o R no final. Adjetivos de uma sílaba terminados em consoante, vogal, consoante. O tal de CVC. Então, eu começo a analisar de trás para frente. Então, aqui no caso só tem uma sílaba, né? Mas aquelas que são maiores, a gente tem que analisar de trás para frente. Consoante, vogal, consoante. Então, nesses casos, a gente vai dobrar a última consoante, ou seja, repetir ela e adicionar o ER. Então, big é grande, bigger, maior. O hot é quente, hotter é mais quente. Então, com dois T's. Ok, agora aqui os adjetivos de duas ou mais sílabas. Usa o more antes do adjetivo. Então, careful, cuidadoso. More careful, mais cuidadoso. Interesting é interessante. More interesting, mais interessante. Agora nós temos aqui exceções. No português acontece a mesma coisa. E eu acho que acontece mais ainda. Tem exceções. Alguns adjetivos têm formas irregulares. Então, good é bom. Better é melhor. Né? Por exemplo, Coca-Cola é melhor que Guaraná Antártica, sei lá. Nem dá para comparar, né?
seria Coca-Cola é melhor do que Pepsi, por exemplo. Então, esse melhor. Não estou falando Coca-Cola é a melhor, não. É o melhor refrigerante. Não é isso. É o melhor de comparativo. O que acontece no português é igual. Os dois são iguais, tanto o superlativo quanto o comparativo. No inglês, não. Então, good vira better, melhor. Bad vira worse, é ruim. Bad é ruim, worse é pior. No português tem mais irregulares. No inglês, só esses dois. Ok, aqui agora, após formar o comparativo, geralmente usamos a preposição then para introduzir o segundo termo da comparação. Então, o then seria o compatível, algo comparável com o nosso do que. Então, she is taller than her brother. Ela é mais alta do que o irmão dela. Então, esse then, geralmente ele aparece, na grande maioria dos casos, né? Em alguns casos, não. Mas, na grande maioria, sim. Ok, então é isso. E aqui eu coloquei também um diálogo. Isso geralmente acontece em diálogos ou em narrativas. Por exemplo, aqui, ó. Is Luca faster than John? No, John is more. Então, o Luca é mais rápido do que o John. Perceba que aqui a gente usou o ER para fazer o comparativo. Mas aí, na resposta, eu não preciso repetir, no, John is faster. Eu até posso, não tem problema nenhum. Mas se eu não quiser, eu só coloco mais. Então, Lucas é mais rápido que o John? Não, o John é mais. Ok? Então, eu posso só colocar o more também. Aqui não apareceu o more, mas aqui apareceu porque eu não coloquei o fast. Então, para eu dar essa ideia de que um é mais do que o outro, e pelo contrário, aí eu coloco o more, tá, no lugar. Então, é isso. Muito bem, então, esse é o comparativo. Se alguém tiver alguma pergunta, sobe o microfone. Ok, agora nós temos, então, o superlativo. O superlativo também é bem fácil de ser compreendido. O superlativo é usado para comparar um ou mais elementos a todo o resto dos elementos da mesma natureza. Por exemplo, a Amanda é a aluna mais alta da sala. Então, eu estou comparando a Amanda a todos os demais alunos. Então, ela é a mais alta da sala. Veja que é bastante parecido com o comparativo em português, né? Os dois são bem parecidos. Amanda é mais alta do que Letícia, por exemplo. Então, mais alto. Só altera aqui que tem que colocar o A, né, no português. Aqui, meus alunos são os melhores do mundo. Então, eu estou comparando os meus alunos a todos os demais alunos do mundo inteiro. Então, estou comparando aqui um conjunto de alunos a todos os demais alunos. Então, é a mesma natureza. Tem que ser elementos da mesma natureza, do mesmo tipo. Agora, a estrutura do superlativo. Adjetivos de uma sílaba, então, nós adicionamos o EST ao final do adjetivo. Por exemplo, small, uma sílaba apenas, vai ficar smallest. Tall, fica tallest. E daí nós colocamos lá, nós adicionamos o high. High significa alto para coisas e não para humanos. Então, vou colocar ele aqui também. High vai ficar, então, highest. Porque é apenas uma sílaba. Agora, adjetivos terminados em E, a mesma coisa, só muda o ST. Então, nice já termina com E, vai ficar nicest.
Large fica largest. Ok, o terceiro aqui, adjetivos de uma sílaba terminados em consoante, vogal, consoante. Mesma coisa lá, muda o ST. Então, big, grande, biggest, maior. O maior, né? O a maior. Hot, quente, hottest, o mais quente. Agora, adjetivos de duas ou mais sílabas, temos que usar o most antes do adjetivo. Lá era more, no comparativo era more, agora é most. Então, careful é cuidadoso. Most careful é o mais cuidadoso. Interesting, interessante. Most interesting, o mais interessante. Aqui também temos duas exceções. Alguns adjetivos têm formas irregulares. Então, o good é bom e o best, melhor, o melhor. Bad é ruim, worst é o pior. Então, comparando, né? Tal coisa é o pior em relação a outras coisas. Aqui, quando usamos o superlativo, muitas vezes incluímos the antes do adjetivo, porque estamos nos referindo à entidade que é superior em relação a todas as outras no grupo. Então, a entidade, o elemento, é algo bem definido, é o elemento, é a questão ali, é a palavra, é a pessoa. Então, por exemplo, she's the tallest in the class. Ela é a mais alta da sala, né, ou da turma. Ela é a mais alta da turma. Ok, aqui também temos o caso do diálogo. Was Luca fastest in the race? Tá faltando o the aqui, né? Was Luca the fastest in the race? Então, o Luca foi o mais rápido da corrida? No, John was the most. Não, o John foi o mais rápido. Então, não preciso colocar necessariamente o the fastest, ok? Só colocar o most, porque o most já dá essa ideia, né, de o mais rápido. Muito bem. Agora nós temos os exercícios. Alguém teria alguma pergunta?